Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Nós estamos iniciando uma série de meditação nesta carta de Paulo aos Efésios. Então vamos ler capítulo 1, versos 1 e 2. Abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura dos dois primeiros versos. Eu vou ler os dois primeiros versos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então, quando você for ler, você tem que ver os detalhes daquilo que Paulo está dizendo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Agora Paulo vai cumprimentá-los, fazer a sua saudação. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. Esta carta de Paulo aos Efésios, ela não vai falar sobre as falsas doutrinas, sobre os falsos profetas, mas é uma das cartas mais profundas que o apóstolo Paulo escreveu. O ponto principal dessa carta é que o homem é salvo pela graça. E Paulo nessa carta também vai revelar as dimensões espirituais, os lugares espirituais em Cristo, onde nós somos assentados, vai mostrar a nossa posição nos lugares celestiais em Cristo. E vai ser um assunto maravilhoso. Então vamos lá. Verso 1 e 2 eu vou ler de novo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha bem o que Paulo fala. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então Paulo ele não era um apóstolo porque ele quis ser apóstolo. Ele foi um apóstolo levantado por Deus por vontade de Deus. Entende? Então vamos trabalhar um pouquinho. Nós já falamos muito sobre o apóstolo Paulo. E vamos trabalhar um pouquinho como é que Paulo chegou a ser apóstolo. O que aconteceu com ele? Qual era a visão que ele tinha a respeito da igreja, a respeito de Jesus Cristo? Para isso, vamos abrir em Atos, capítulo de número 9, né? Atos, capítulo de número 9. E nós vamos ler ali o encontro que o apóstolo Paulo teve a respeito com a pessoa de Jesus Cristo, né? Paulo... Atos capítulo 9, verso 1. Vamos ler o verso 1 até o verso 9. Saulo, que é Paulo, respirando ainda ameaças e morte. Repare bem, ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver.
E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Então Paulo disse, ele era um apóstolo por vontade de Deus. Então esse texto que nós estamos lendo, nós vemos Paulo como um perseguidor da igreja. Paulo ele era judeu, ele nasceu debaixo do judaísmo, ele tinha todo o ensinamento do Velho Testamento, da idade dele, ele se avantajava todos da sua nação, sendo uma pessoa extremamente zelosa, né? Extremamente zelosa da sua religião. E como é que ele via a questão de Jesus Cristo e do Evangelho? Ele achava que tudo aquilo era uma heresia, que Jesus Cristo era um falso profeta, e ele, dentro do zelo dele, ele era um perseguidor da igreja. Ele perseguia todos aqueles que invocavam o nome de Jesus Cristo, que professavam a fé em Jesus Cristo, porque ele via Jesus Cristo como um falso profeta, alguém que era contra a própria religião dele. Ele tinha um entendimento com relação à fé do Evangelho totalmente fechado, e ele era um perseguidor, ele era contra a fé cristã, contra aqueles que eram do caminho. Não é? Então ele respirava ameaças de morte e perseguição contra as pessoas que criam em Jesus Cristo. Então nós vimos que ele pegou autorização, cartas para as sinagogas de Damasco, e pediu autorização junto aos sacerdotes. Caso ele encontrasse nas sinagogas de Damasco alguns que eram no caminho, o que eles iriam fazer? Ele iria prender essas pessoas, levarem elas presas para Jerusalém, porque era uma afronta alguém que cria em Jesus Cristo estar dentro de uma sinagoga. Então ele pediu autorização para prender essas pessoas. Então repare bem, ele não tinha nenhum entendimento a respeito da fé cristã. Ele não tinha nenhum entendimento a respeito de Jesus Cristo. E ele era contrário a tudo isso. Mas acontece uma coisa extraordinária. No caminho de Damasco, olha lá, seguindo ele estrada fora, no verso de número 13. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente brilhou do céu uma luz ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha que coisa extraordinária. Paulo não está atendendo nenhum apelo, ele não está num lugar que tem uma música bonita e todo mundo convidando para aceitar Jesus. Ele não está arrependido de nada, ele não crê em nada a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Ele é um judeuzão, guardador da lei, não é? Rigoroso, mas de repente, quando ele está indo para perseguir a igreja, Jesus se revela para ele, brilha-se uma luz, ele cai por terra debaixo daquela luz, e ouve uma voz que fala com ele: por que você está me perseguindo? Ele estava perseguindo a igreja, mas Jesus disse que estava perseguindo ele. E quando ele ouve essa voz, cai por terra, cai cego, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha o nó que deu na mente dele. Ele estava perseguindo e Jesus vem, abre o entendimento dele, se revela para ele, e a partir daquele momento que aquilo aconteceu, ele descobriu o quê? Que Jesus era verdadeiro, que aquilo que tudo que ele tinha ouvido, estava perseguindo, ele era verdadeiro. E tudo aquilo que a religião dele falava contra aquilo que era de Jesus Cristo era falso. Vocês estão entendendo? Que coisa extraordinária. Então ele está perseguindo as coisas de Deus. Ele não tem entendimento, mas quando Jesus se revela para ele, o entendimento dele é aberto. Ele passa a ter um encontro com Jesus Cristo. E sabe que Jesus Cristo é verdadeiro. E quando ele olha para trás, ele vai ver que tudo aquilo que ele cria
já não tinha mais a razão de ser. Jesus se revelou, abriu o entendimento dele. Vocês estão entendendo? Então é a mesma coisa, ele era religioso, extremamente religioso, cheio de disciplina, perseguidor da igreja. Ele julgava que estava servindo a Deus em tudo aquilo. Ele julgava que aquilo que ele acreditava era uma coisa certa e correta, e aquilo que ele estava combatendo era mentira contra a religião dele. Mas era o contrário. Ele é que estava cego, que não tinha entendimento, não tinha revelação de Deus. Mas quando Jesus Cristo vem, abre o entendimento dele, ele cai por terra, então um novo conhecimento chega a ele. Uma nova visão de Deus, um novo conhecimento chega a ele. E tudo aquilo que ele acreditava, que ele se firmava, aquilo caiu tudo por terra quando ele ouve: eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus se revelou a ele. Vocês estão entendendo? Mesma coisa. A gente não deve falar de si mesmo. Mas eu já era 20 anos da fé. Já era pastor, igreja, fazia todas essas pregações que você vê pela televisão, eu pregava a mesma coisa, né? E achava que tudo aquilo era verdadeiro. Mas um dia Jesus apareceu para mim. Pastor, você viu Jesus com os olhos assim, que nem Paulo? Não foi nada disso. Ele apareceu para mim em um verso da palavra de Deus, que mudou totalmente a minha vida. Quer ver onde está? Abra lá em Gálatas. Gálatas capítulo número 2. Para você entender que esse verso ele mudou totalmente a minha vida, a minha pregação, tudo, a forma de ver a Bíblia. Gálatas 2,16, onde Paulo diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Quando eu li isso, olha, repare bem, eu fazia a pregação do Velho Testamento, ensinava o Velho Testamento, campanha, busca isso e grita, fazia tudo que você pode imaginar. Mas nunca meu entendimento tinha sido aberto para a questão de ser justificado por Deus. O que eu achava é que eu era justificado pela quantidade de coisas que eu me esforçava para fazer, pela quantidade de obras, tudo dependia de mim. Para manter a salvação dependia do que eu fizesse. Para me manter no relacionamento com Deus, dependia do meu comportamento, do que eu me esforçasse, da obra que eu precisava fazer constantemente e todo dia. Mas quando eu entendi que o homem não é justificado por obras de lei, por nada que ele faz. O que é ser uma pessoa justificada? É uma pessoa que Deus olha e ela não tem mais culpa, ela não tem mais dívida diante de Deus. Deus não vai cobrar mais nada dela. Quando Deus olha para ela, vê ela uma pessoa limpa. E o que ela fez para que Deus a visse dessa maneira? Ela não fez nada, foi Cristo que fez. Então Cristo vem ao mundo, Ele vai para a cruz, Ele leva o meu pecado na cruz, leva a minha dívida na cruz, Ele quita todo o meu débito diante de Deus. Ele quitou minha dívida, quitou meus pecados. A morte dele foi uma coisa extraordinária. Ele quitou tudo isso. Eu era o devedor, a culpa estava sobre mim, mas lá na cruz ele levou a minha culpa e minha dívida sobre ele. E quitou tudo que eu devia diante de Deus, derrubou a parede da separação entre eu e Deus. Eu não fiz nada, eu só recebi. E Ele me justifica, Ele quitou o que eu devia. Pagou a dívida que eu devia. Me substituiu, limpou a minha vida por aquilo que Ele fez na cruz. E Ele me torna justo, Ele me justificou diante de Deus. Vocês estão entendendo? Então quando Deus olha para mim agora, Ele me vê através de Cristo e me vê justificado.
Ele me vê sem dever nada para Ele. Ele me vê sem culpa, Ele me vê uma pessoa perdoada. Entende? Ele não está olhando a quantidade de obras que eu estou fazendo para ser justificado diante dEle. Não! A única obra que me justificou é o que Cristo fez na cruz, e eu recebi gratuitamente essa justificação. Então, quando eu entendi isso, eu vi que tudo que eu fazia, os desesperos, as obras, aquele monte de coisa que você tem que fazer para pagar preço, essa vida de evangelho que destrói as pessoas, que escraviza, que as mantém debaixo de um cativeiro. Quando eu olhei para tudo aquilo, eu vi que tudo aquilo era nada. Quando eu entendi a justificação, o que aconteceu comigo? Deu um nó, tudo mudou dentro de mim. Aquele olhinho que passava nas coisas, eu vi que não valia mais nada. Aquela vigília, ficar sem dormir uma noite toda, eu vi que não valia mais nada, não alterava nada na minha vida. Entende? Todas as coisas, aquele zelo extremo, não adiantava nada, não me tornava melhor e nem mais salvo diante de Deus. Cristo me justificou, então eu vi que aquele monte de coisa que eu vivia fazendo era nada. Aquilo era um produto de um véu que não entendia realmente o que era a justificação. Quando eu entendi esse texto, é como se Jesus aparecesse para mim como o justificador. Eu entendi isso, mudou tudo na minha mente, no meu coração, na minha forma de ver a Bíblia, na minha forma de crer. Eu vi que todo aquele esforço, aquelas obras, aquele monte de coisa pesada que eu tinha que fazer constantemente, que me oprimia, que oprimia a família, aquilo era sem sentido, porque nunca iria me justificar. Foi aí que eu começou a abrir, não foi tudo de uma vez, abrir o conhecimento para o Evangelho da graça de Deus. E assim um dia deve ter acontecido com você, quando ouviu a palavra da verdade, ouviu a palavra do Evangelho, abriu dentro de você o entendimento, e Jesus se revelou para você através da palavra. Nós não precisamos ver nada hoje. Quando a palavra é revelada dentro de nós e você entende, Jesus se revelou, e foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo, aquele judeu perseguidor, que era contra a igreja, que era religioso, não é? Quando Jesus vem, se revela para ele, ele cai por terra, voltando lá em Atos 9, né? Ele cai por terra e pergunta: quem és tu, Senhor? E aí Jesus responde para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então pensa nisso de novo. Ele era fariseu, religioso, cheio de obras da lei, tentando se justificar pelas obras da lei. E Jesus, para ele, era um falso profeta. Ele queria destruir esse tipo de fé e esse tipo de pregação. Mas quando Jesus se revelou para ele, tudo mudou. Quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Na hora ele falou: não é possível. É Jesus. Ele é verdadeiro, ele é real. Tudo mudou no entendimento dele, tudo mudou na vida dele. Por isso que ele fala apóstolo, não porque ele quis ser, não porque ele era melhor que alguém. Aquilo foi a vontade de Deus na vida dele. Ele era um apóstolo levantado por Deus. Vocês entendem isso? Alguém que Deus fez a obra e deu condições de ele ser aquilo que era, não porque ele era melhor ou ele se esforçou, mas porque ele foi chamado para ser e falar e pregar aquilo que Deus chamou ele para fazer. Está claro isso na sua mente? Sim ou não? Então vamos agora para Gálatas, né? Nós estávamos em Atos 9, estávamos em Gálatas, voltamos para Atos, volta para Gálatas. Nós vamos ver algumas coisas que Paulo falou ali a respeito do Evangelho da graça de Deus. E eu vou dizer a mesma coisa. Para mim entender o que é Evangelho,
Olha, a pessoa pensa que evangelho é o seguinte: vem para a minha igreja, você tem problema, vem para a igreja. Você quer arrumar um dinheiro, vem para a igreja. Você está doente, vem para a igreja. Você está com um problema familiar, vem para a igreja. Aí chega na igreja, olha, faz um voto, faz um sacrifício. Deus vai fazer um milagre. Faz uma campanha de 7 dias, Deus vai mudar a tua história, né? Então as pessoas vêm para a igreja, elas pensam que o evangelho é vir para a igreja para encontrar um Deus para resolver os problemas dela. Eu quero que Deus resolva os meus problemas. Então elas não vêm para ter entendimento da verdade, elas vêm porque alguém prometeu que os problemas vão ser resolvidos, não é? Os problemas vão ser resolvidos. Então a maior parte daquilo que você vê na televisão, eu estava angustiado, apareceu um dia desses lá, eu estava vendo um canal, apareceu, nossa, eu tomava remédios fortes para dormir, para depressão, mas eu encontrei agora um remédio mais forte que todos, nunca mais tomei aqueles remédios, o remédio dele foi para ir na igreja tal, que é a dona do canal de televisão, né? Então é um trabalho que é feito em cima da necessidade das pessoas. Se ela for para lá, Deus vai resolver os problemas dela, só que não resolve. Aí vão pôr elas naquela ciranda: voto, sacrifício, fogueira santa, dinheiro, trízimo, e sustenta a obra. E vão dar cargos para ser obreiros, ficam escravizados dos horários dentro da igreja. Nossa, ficam escravizados. E não é evangelho isso. Para mim ter clareza sobre o que é o evangelho, eu preciso conhecer as cartas de Paulo. Entende? O evangelho começa da cruz para frente. Se eu não entender isso, então eu vou viver nessa camada de gente que quer Deus para resolver problema, Deus para dar casamento, Deus para fazer isso, Deus para dar emprego, e leva a carteira de trabalho e passa óleo, e olhinho aqui, e uma campanha para alcançar aquilo. Sabe, eu vou ficar uma vida toda atrás dessas coisas, mendigando essas coisas. E a maior parte daquilo que eles prometem nunca vai acontecer na vida das pessoas. Aí põe lá um outro testemunho que fez isso, aconteceu, só para iludir o povo. E o povo não sabe o que é o evangelho. Então, para mim entender o evangelho, se eu não entender as cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus, eu vou achar que evangelho é aquela coisa: Deus me resolve o meu problema. Deus, eu estou triste. Deus, eu quero um Deus que vem me servir, que resolve o meu problema, que me dá uma vida melhor. Eu vou ficar anos com essa mentalidade. E frustrado, porque muitas coisas não vão mudar. Muitas coisas não vão acontecer. A maior parte não vai acontecer. E eu não vou ter uma visão clara do evangelho. Então vamos lá, Gálatas capítulo de número 1. Vamos ler aqui a partir do verso de número 10. Antes disso, volta um pouquinho, olha lá. Gálatas capítulo 1, Paulo no verso 6, nós vemos muito isso, olha lá. Paulo diz: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo fala: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Depois disso, Paulo vai dizer: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Verso 10. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, você tem que entender uma coisa: o evangelho não agrada a homens. O evangelho não agrada a religião evangélica. O evangelho não agrada quem faz voto, sacrifício, campanha e cobra dízimo. Não agrada. O evangelho não agrada quem faz corrente. Não agrada, porque o evangelho não é isso, gente. Entende? Isso agrada a homens. Então, se você quiser agradar a homens e viver nessa corrente, não vai se agradar do evangelho. Então, Paulo fala: vou ler, deixa eu ler aqui. Olha, verso 10. Porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não poderia ser servo de Cristo.
Agora Paulo vai dizer uma coisa muito importante. Olha o que ele diz. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Agora, por que Paulo fala assim? Ele diz, porque eu não recebi ela, nem aprendi de homem algum. Então você poderia perguntar, mas Paulo, como assim? Aí ele diz, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Paulo não foi procurar Pedro para aprender o evangelho, não foi procurar João, Tiago, ele não aprendeu de homem algum. Mas foi mediante revelação. O que é uma revelação? É Deus fazer você conhecer uma coisa que humanamente seria impossível você conhecê-la. É Deus abrir a tua mente e o teu entendimento para você enxergar uma coisa que humanamente não teria condições de você enxergar de forma nenhuma. Vocês estão entendendo? Então, por isso que eu falo, se Deus não abrir o entendimento, não abrir o entendimento da pessoa lá no espírito dela, ela não vai enxergar o evangelho da graça de Deus. Ela pode ir na igreja, fazer tudo que a igreja pede. Ela pode chorar no louvor, ela pode dar todo o dinheiro dela, pode fazer de tudo, mas se o entendimento não for aberto, se ela não enxergar realmente por revelação, ela não consegue compreender o evangelho da graça de Deus. Então Paulo fala que o evangelho que ele pregava, ele não aprendeu de homem algum. Então como ele veio saber essas coisas? Então ele mesmo responde, mas foi mediante revelação, né, de Jesus Cristo. Uma coisa é você ser inspirados, né? A Bíblia diz, homens santos inspirados pelo Espírito de Deus falaram da parte de Deus. Uma coisa é você ter inspiração. A inspiração vem pelo sentimento humano, pela alma humana. Mas revelação é uma coisa que está acima da inspiração. Revelação é como se Deus abrisse um portal. Você já viu esses filmes, né? Que abre-se um portal, tem uma outra dimensão, o cara passa por um portal e vai num mundo desconhecido. A revelação, como se Deus abrisse um portal no espírito da pessoa, ela entra numa outra dimensão e passa a ter um conhecimento jamais tido por qualquer outro ser humano que está do lado de cada porta. Então a revelação é isso. Deus abriu o entendimento de Paulo lá no espírito dele. E revelou o evangelho da graça de Deus, tendo como centro tudo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Vocês estão entendendo ou não? Ele enxergou isso. Não foi em um minuto que ele teve entendimento aberto. Ele se voltou para a velha aliança e viu todas as promessas que o Messias viria, que a coisa iria acontecer. Quando ele teve revelação de quem era Jesus Cristo, ele... olha tudo aquilo que a minha religião dizia que ia acontecer, que é o Velho Testamento. Aconteceu, é Ele. Aconteceu, é Ele. E a partir de então, Deus começa a trabalhar lá na mente de Paulo, no coração dele, vai abrindo o entendimento dele. Ele começa a ter revelação, ele começa a ver, Jesus veio na cruz, aconteceu isso, aquilo e tal, e tal, e tal. E tudo aquilo foi sendo aberto e sendo revelado ao apóstolo Paulo. Jamais ele poderia ter conhecido isso se Deus não fizesse uma intervenção, não tivesse uma ação dentro dele, não manifestasse essas coisas dentro dele. Então, mesma coisa, para mim ser um crente verdadeiro, todos nós somos atraídos um dia por essas coisas da televisão. Vou lá, vai resolver. Você passou por lá, eu também. Mas se Deus não abrisse o nosso entendimento, a gente estaria lá até hoje, cego, escravizado por uma religião evangélica, fazendo aquelas mesmas coisas que são inúteis e que a maior parte daquilo que se diz evangélica está fazendo hoje, domingo de manhã, milhões por todo esse Brasil. Então Deus abriu o entendimento dele para que ele compreendesse. Então a mesma coisa o Evangelho da Graça. Quando Deus abre o teu entendimento, você vai começar a compreender
compreender. Vem uma pregação do Evangelho da Graça, alguma coisa que era diferente de como você cria. Mas quando aquilo vem, bate, abre o entendimento ali. Então você vai começar a enxergar lentamente o Evangelho da Graça de Deus. Enxergar as cartas de Paulo. As cartas de Paulo até então eram uma coisa esquisita. Você gostava de ler as histórias do Velho Testamento, né? Derrubar o gigante, passar pelo Mar Vermelho, cair fogo do céu, as batalhas, as coisas miraculosas, milagrosas que Deus fazia no Velho Testamento. Quando você entrava nas cartas de Paulo, não tinha milagre, não tinha cura, não tinha nada, não tinha ninguém recebendo bênção, não tinha nada, um assunto esquisito, estranho, que não caía muito bem. Estava na Bíblia, mas era uma coisa encoberta para você. Você gostava das pregações. Abrir o cego, os olhos do cego, a mulher do fluxo de sangue, a multiplicação do pão, expulsando os demônios. Oh, que coisa! Isso que é pregação, maravilhoso. Só que entrava nas cartas de Paulo, não tinha como expulsar demônio, não tinha unção com óleo, não tinha campanha, não tinha cura, não tinha nada daquelas histórias bonitas. É um assunto lá de acabou a lei, uma coisa lá sem sentido. Mas quando os olhos do entendimento é aberto, você enxerga as cartas de Paulo, a riqueza, a glória, uma outra dimensão. Aí você vai lá para Mateus, Marcos, Lucas e João, mas não estou mais interessado em ver que o leproso foi curado e disseram que ia acontecer a mesma coisa na minha vida. A mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus. Quantas campanhas eu fiz, deram um pedacinho de tecido, toca nas vestes, mas o milagre nunca aconteceu. Né? A oferta, na hora de ter a oferta da viúva pobre, ela deu todo o sustento, já pediram 1000 vezes para mim dar tudo que eu tinha. Não tem mais sentido. Tem sentido? Não tem mais. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, aí não encontra e diz, voltarei para aquela casa. Aí volta para casa, a casa estava limpa, vazia e ornamentada. Aí ele vem e traz outros 7 espíritos piores que ele. O estado daquele homem fica pior ainda. Apavorava isso, né? Na nova aliança não tem. O crente não é casa vazia, tudo mudou. O crente não tem demônio, ele é um liberto do império das trevas. Então quando você volta para aquilo, não dá mais. Aquelas músicas que cantavam aquilo, não dá mais. Por quê? Porque o entendimento foi aberto. Você teve revelação do Evangelho da Graça de Deus. Uma nova dimensão, um novo portal se abriu diante de você. Vocês estão entendendo? Então, quando Paulo ouviu, eu sou Jesus a quem tu persegues, mudou tudo. Ele passou a ter um conhecimento que ele não tinha, enxergar a pessoa de Cristo que ele não sabia que era verdadeiro. Então ele fala, o Evangelho eu não recebi de homem algum, eu não aprendi de homem algum. Mas foi mediante revelação, abriu-se um portal, Cristo direto veio revelar o que é o Evangelho da Graça de Deus. Por isso que ele fala que ele era um apóstolo, não por ele mesmo, mas ele era um apóstolo pela vontade de Deus. O próprio Deus levantou ele, deu conhecimento para ele, deu um chamado para ele pregar o Evangelho, começando pelos judeus, para todos os demais povos da terra. Olha o trabalho enorme que Deus deu para ele. E disse que ele iria sofrer muito por causa do nome de Jesus, e ele sofreu muito. Então, não aprendi de homem algum, mas mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. Então, quando você orar, eu não sei se você ora, mas pare com aquela coisinha, Deus me dá isso, Deus me ajuda naquilo, Deus meu pai, Deus minha mãe, Deus meu filho, ó Deus, socorro, para. Já não cansou dessa mentalidade? Quando você orar, fala assim, Senhor, abra o meu entendimento, Senhor. Me permita entrar no Evangelho da Graça em profundidade, entender de verdade, não somente ser um teólogo da graça, mas ter revelação profunda. Eu quero mergulhar nesse conhecimento profundamente. E Paulo teve o entendimento dele aberto e
quando ele escreveu as cartas dele, talvez ele nem soubesse que Deus pegaria as cartas que ele escreveu para completar o Evangelho, completar a palavra de Deus. Talvez ele nem soubesse que aquelas cartas que ele escreveu para as igrejas que ele fundou e trabalhou e ensinou, o próprio Deus pegaria essas cartas dele e completaria a palavra revelada. Talvez ele não tenha entendimento disso, não soubesse disso. Mas hoje nós sabemos. Ele escreveu, das 27 cartas escritas do Novo Testamento, ele escreveu 14. E se você quiser entender sobre o Evangelho da Graça, os lugares celestiais, essas coisas, é as cartas de Paulo. Pedro não teve clareza sobre isso, teve pouca. João, Tiago, Judas, os demais. Mateus nunca mais apareceu, para nada. Escreveu lá Mateus e desapareceu. Você vai ver que os demais apóstolos tiveram entendimento, mas não como o apóstolo Paulo. Agora, o apóstolo Paulo completou as escrituras com as suas 14 cartas de Romanos a Hebreus. Continua a leitura, vou ler de novo o verso 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Agora ele vai mostrar como ele era antes de ter revelação do evangelho. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Ele mesmo fala, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e fazia o que com a igreja? E a devastava, trazia destruição para a igreja. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai. Ele era um perseguidor da igreja, devastava a igreja. Na nação, quanto ao judaísmo, ele se avantajava a muitos da idade dele, ele era extremamente zeloso das tradições. Agora, a coisa mudou, ao verso 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Parem um pouquinho. Para nós, quando é que uma pessoa começa a existir? Quando a mãe dela, a mulher engravida e dali para frente a criança passa a existir. Antes disso, ela não existia. Sim ou não? Agora, como é que Paulo fala? Nós vamos entrar muito nesse assunto de predestinação aqui. Você ore a respeito disso. Como Paulo diz que ele foi separado, presta atenção, antes dele nascer. Se ele não havia nascido, ele não existia. Como é que ele foi separado antes de nascer? Onde é que ele estava? Como Deus vai separar alguém antes de nascer se essa pessoa não existe? Vocês estão entendendo? Será que? Será que nós já existimos em alguma dimensão? O que você pensa a respeito disso? Aquele que me separou antes de eu nascer. Aquele que me separou. Então, para alguém ser separado antes de nascer, conforme nós entendemos, ele deveria existir. Como ele poderia então ser separado? Nós vamos trabalhar nesse assunto mais para frente, só para você pensar. Então, pastor, a predestinação nos escolheu antes da fundação do mundo? Como é que eu posso ser escolhido antes da fundação do mundo, se o mundo nem existia? E eu vinha nascer séculos e séculos depois do mundo existir. Como é que eu fui separado antes da fundação do mundo, escolhido, predestinado, antes da fundação do mundo? Meu Deus, que coisa maravilhosa! Está despertando aí no seu espírito uma coisinha assim? Ou não? Está vivo? Está. Olha que coisa fantástica, que viagem nós vamos fazer na palavra, nessa carta de Paulo aos Efésios, né? Aquele que me separou antes de eu nascer, que me conheceu antes de eu nascer nessa dimensão. Então Paulo diz, mas vamos deixar isso mais para frente.
Paulo diz, olha lá, verso 15: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, ele foi chamado pela graça antes dele nascer. E quando ele nasceu aqui, ele passou muitos anos na ignorância, sendo religioso, até o dia que ele foi despertado por Deus. Né? Ele passou um período de anos da vida dele em trevas, sendo religioso, fazendo um monte de coisas. Ele não sabia nada sobre Jesus Cristo, ele não sabia nada sobre o Evangelho. Ele passou um período como se ele fosse morto, até que chegou o tempo de Deus, a hora certa, que ele foi despertado e acordou. Assim também nós, desde criança, eu era católico, eu tinha parentes espíritas, eu nem imaginava nada de Jesus Cristo, de Bíblia de Deus. Passei 20 anos religioso, sabe, sem saber de nada. Você também. Até que chegou um dia, o dia de Deus, o tempo de Deus fez plim. Alguma coisa começou a acontecer dentro de você, você foi atraído por alguma coisa, entrou em alguma igreja, sei lá como. Aí começou, abriu, passou anos, de repente o fruto veio, a coisa brotou no tempo de Deus, na época de Deus. Ele acorda você de um sono e coisas que você nem imaginava. Eu nem imaginava em ser crente. Na rua que eu morava, a gente jogava bola na rua, tinha uma igreja lá, e eu via aquelas moças, aqueles jovens, tudo andando assim. Eu falei, meu Deus, nunca vou ser um crente, olha a roupa deles. A gente jogava bola domingo à tarde assim na rua, né? Aqui pelo menos em São Paulo a gente jogava bola, né? Eu gostava de jogar bola à tarde, né? Acho que vocês estão rindo porque fazia a mesma coisa. E passava aquelas irmãs com aquele cabelo, vinha uma veinha me dar um folhetinho, falava, vem aquela veia chata, vira para cá, vira para cá. Nem imaginava, até que um dia, lá com 20 anos de idade, chegou o dia de acordar. Acordei, né? Vocês estão entendendo? Então Paulo passou um período, quando chegou a época certa, ele foi religioso, ele acordou. Me separou quando? Antes de eu nascer. Não está interessante isso? Tá ou não está? Você não está nem aí. Olha lá, quando, porém, verso 15, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, prouve revelar seu Filho em mim. Para quê? Para que eu pregasse entre os gentios, sem detença lá, não consultei carne e sangue, não foi consultar homens, não foi atrás de religiosos, nem dos apóstolos, mas subi para Jerusalém, nem subi para Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo foi ter um tempo de meditação para entender aquilo que havia acontecido com ele. Meditar a respeito daquilo que havia acontecido com ele. Então ele fala que ele era um apóstolo por vontade de Deus. Então entenda isso, ninguém pode ser um pregador, alguém que ensina, se não for por vontade de Deus. A pessoa pode fazer uma teologia, pode tentar, pode ser pastor porque a igreja fez ele ser. Mas o verdadeiro, aquele que é chamado por Deus, ele só vai ser reconhecido por Deus quando Deus chama, é Deus que faz a obra. Não basta a pessoa querer ou não, ou fez um curso de teologia, agora eu sou pastor porque eu fiz curso de teologia. Se puder estudar é bom, mas o verdadeiro é aquele que Deus chama, trabalha, prepara, abre o entendimento. Esse é aquele que foi separado antes de nascer. Entende? Não basta, a gente vê essas igrejas grandes aí. Pega um menino lá, faz ele ser obreiro, dormir na igreja lá, de não sei quantos anos, depois já põe ele na frente de um púlpito, manda para ele tudo que ele tem que falar, é tudo organizado que ele tem que falar. Ele vem lá, fala um monte de coisa, não sabe nem o que está falando, não aprendeu nada, não tem experiência de vida. A igreja que preparou ele para ser aquilo ali,
para falar igual o líder, né? Se o líder falar em nome de Jesus, todos eles falam em nome de Jesus. Não fala, tudo fala igual. Não fala tudo igual? Um monte de réplica. O verdadeiro servo de Deus é chamado, passa por um período na vida dele, uma hora ele acorda e vai aprender. Para falar, precisa aprender primeiro. Isso leva anos para depois produzir um fruto que Deus quer que seja produzido. Então Paulo fala, apóstolo por vontade de Deus. Por vontade de Deus. Agora vamos ver uma questão lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Abre lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Volta um pouquinho, você já está na segunda carta. Aqui nesse capítulo 11, os coríntios estavam questionando o apostolado de Paulo, né? Já tinha muitos falsos apóstolos naquele tempo, e eles estavam questionando o apostolado de Paulo. Aí vamos lá. Então Paulo começa a falar a respeito disso no verso 7. O capítulo todo, isso começa desde o capítulo 10, que os coríntios, a igreja fundada por Paulo, estavam questionando o apóstolo Paulo. Aí Paulo vai dizendo no capítulo, versículo 7 do capítulo 11, segunda carta dele aos Coríntios. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato, veja bem, vê a diferença de Paulo e dos apóstolos de hoje. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vocês fossem exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus. Olha lá, despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. Então outras igrejas pagavam um salário para Paulo, sustentava a vida dele, para ele poder servir aos coríntios gratuitamente, sem querer nada deles. Pastor, fica esse negócio de que Paulo recebeu o salário da igreja, está aqui, ó. Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. Olha lá, e estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado, de querer alguma coisa deles. Ó verdadeiro apóstolo, a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Agora Paulo vai dizer, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros que trabalham na fraude, fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás, olha, veja bem, se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas próprias obras. Então, o que Paulo fala? Já tinha muitos apóstolos naquele tempo. Agora, Paulo está dizendo que eram falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se transformaram, eles se transformaram em apóstolos de Cristo. Então, hoje em dia, você vê um monte de apóstolo. O que esses apóstolos atuais trouxeram para a igreja? Heresia, objetos orados, campanha, exploração. Paulo viveu uma vida humilde, recebeu ajuda de outras igrejas, nunca explorou os coríntios em nada para não ser pesado para eles, para poder propor para eles um evangelho de graça. De graça. Agora você vê os apóstolos de hoje, com seus aviões, com as suas mansões, com as suas fazendas, com as suas boiadas. Fala a verdade, né? São tudo falso apóstolo. O que os apóstolos de hoje trazem? Mentira. Eles não pregam o que Paulo ensinava.
Eles trazem mentira e vivem correndo atrás do dinheiro da igreja o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O apóstolo verdadeiro completou as escrituras, completou a palavra escrita. Os apóstolos de hoje não trazem absolutamente nada, eu falo sem medo de errar. A maior parte do que está aí é tudo falso apóstolo. Tudo falso, eles não têm nada para acrescentar. O que eles acrescentam é escravidão para as pessoas, exploração financeira, e eles vivem uma vida de milionários. Todo o dinheiro arrecadado pelas igrejas, exploração feitas em cima do povo. Aí Paulo diz, verso 13, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros que trabalham na fraude. Você sabe que é uma fraude, obreiros fraudulentos, e transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio diabo se transforma num anjo de luz. E ele tem ministros, o diabo tem ministros lá. Não é muito, pois, que os seus ministros, seus próprios ministros, se transformem em ministros de justiça, como se fossem ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, resumindo, quando Paulo fala que ele é um apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, nós vimos como é que Jesus se revelou para ele, e nós vimos que ele teve revelação do Evangelho da graça de Deus. Então, o Evangelho da graça de Deus é uma coisa muito perseguida nos dias de hoje. O falso evangelho está com o dinheiro na mão, está com a mídia na mão, está com a televisão na mão, né? O verdadeiro evangelho é uma coisa pequena, na mão de poucos têm coragem. Vê se alguém na televisão vem e fala essas coisas. Mostra a salvação pela graça, não por obras. Liberta as pessoas da escravidão da velha aliança. Não, até tudo escondido. Todos eles estão lá. E ninguém fala um mal do outro. Todo mundo pode até discordar, mas não fala a verdade diante do povo, diante da nação brasileira. Tudo mantém escondido. Mas Paulo era um verdadeiro apóstolo. Ele não era apóstolo de homem algum, mas foi chamado por Deus. E ele teve a revelação do Evangelho da graça de Deus. Um apóstolo de Deus. Recebe a palavra de hoje? Na semana que vem vamos dar continuidade. Diz assim, amém.